O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham através da internet, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como os irmãos têm conhecimento, o nosso culto é para levar comunhão, levar paz, levar conforto espiritual para todos aqueles que se achegam a esta página, a esta transmissão. Então, irmãos,
Vamos participar do culto, cantar os hinos junto de nós. As letras passam na tua tela, então eu te convido que você possa cantar junto de nós os hinos. Medite nas palavras dos hinos que serão cantados. Louve ao Senhor enquanto é tempo, irmãos. Enquanto a tua boca se abre, enquanto você tem a sua mente pronta a servir a Deus, louve ao Senhor. Nós temos compromisso em expandir a mensagem do Evangelho. Nós não estamos pedindo para você falar de fulano ou ciclano. Nós estamos te pedindo para que você esteja em comunhão conosco. Eventualmente, se algum irmão, alguma irmã estiver por engano assistindo a nossa transmissão, este culto é o culto da Congregação Cristã Apostólica. E se você não tem comunhão com essa igreja, com esses irmãos, por gentileza, amados, nós não queremos trazer escândalo. Então os irmãos não precisam continuar assistindo, para que possa, somente aqueles que estiverem junto a nós, em comunhão, que possamos fazer um culto de adoração a Deus. Da mesma sorte, eu te convido que você possa compartilhar esta página, que você possa compartilhar este canal de YouTube, de Facebook. Por que, irmãos, que nós pedimos isso? Porque muitas famílias, muitas pessoas não sabem que podem estar assistindo todos os dias a um culto de adoração a Deus. Nós, independente de que igreja você pertença, nós estamos fazendo um culto racional. Os hinos que chamamos, que cantamos, são hinos comuns à comunidade evangélica, principalmente à comunidade pentecostal, que são as igrejas nascidas e oriundas do movimento pentecostal do início do século XX. E nós estamos aqui para louvar. Te convido, compartilhe com quem precisa de uma palavra de paz, de uma comunhão, de sentir a consolação que só vem do Senhor, para que possamos ter um culto abençoado. Quando nós louvamos, quando nós clamamos, quando nós convidamos as pessoas a estar junto a nós, o Senhor entende a nossa adoração, recebe a nossa adoração, e poderoso é o Senhor para visitar as nossas almas mais uma vez. Então, em comunhão, vamos cantar mais um hino da Congregação Cristã Apostólica, que no nosso livro de louvores está no número 390. Cantamos
nome santo do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, vamos cantar em continuação a esta comunhão tão gostosa, o hino 52. Você
Glória a Deus, aleluia, glória ao Criador. Bem, irmãos, neste momento nós iremos aos pés do Senhor. A Irmandade já tem se manifestado no grupo de WhatsApp, no YouTube. Temos recebido diversos pedidos de oração no grupo de WhatsApp da igreja, conforme mencionei. No Facebook, no YouTube, da mesma maneira, os irmãos têm se manifestado. As provações, irmãos, elas têm vindo, as perseguições também no meio do povo, mas aqui nós não estamos por costume. Nós estamos porque nós confiamos na providência do nosso Deus. Acabamos de cantar, no terceiro verso do hino que nós cantamos há pouco, está escrito que, embora se levantem lutas contra mim, serei perseverante até o fim. Ainda que as lutas se levantem contra a igreja, contra o irmão, a irmã que está assistindo, contra a tua família, nós precisamos ser perseverantes. Maneira de sermos perseverantes é buscarmos a face do Senhor em oração e clamar para que dos céus venha socorro para as nossas vidas. Então nós iremos nos ajoelhar, você faça conforme o teu costume, a tua comunhão. Se você não se ajoelhar, que você possa ao menos ficar em comunhão, baixar sua cabeça em ato de reverência ao nosso Deus, para que juntos possamos alcançar o trono da glória do Mestre. Irmãos, vamos orar ao Senhor em comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos encontramos aos teus pés. Nós, a partir da igreja, Senhor, aqui em Barueri, o teu povo, Senhor eterno, a partir de onde eles se encontram, na casa, na residência, no trabalho, no transporte, seja na primeira transmissão ou as demais retransmissão, mas nós estamos, Senhor, aos teus pés, te agradecendo pelo projeto de salvação a qual tu tens feito com as nossas almas, te agradecendo pelo fôlego de vida e que, Senhor eterno, ainda que o nosso coração esteja entristecido pelas aflições do dia a dia, ainda que estejamos com a nossa mente turbada, ainda, Senhor, que estejamos lutando com enfermidades, com causas, com aflições, mas até aqui a tua mão tem nos alcançado. Glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão pelas faltas que cometemos, pelos pecados que foram feitos, realizados por nós. Senhor, está escrito na tua palavra que se desejarmos o mal do nosso irmão, já cometemos pecado. Isso nos coloca na condição de homens fracos e pecadores na tua presença. Mas mais uma vez hoje, Senhor, nós queremos te pedir que do alto dos céus tu não nos julgue com justiça, não nos julgue com as nossas condições, mas que tu possa vir com a sua imensa misericórdia, cobrir nós com o teu sangue amado, precioso, limpar as nossas vestes, perdoar as nossas faltas, os nossos pecados, Senhor, e nos conduzir nos caminhos que te agradam, porque nós queremos, Senhor, ao final da nossa jornada, alcançar o trono da tua glória também. Ó Deus de piedade, apresentamos os pedidos de oração do teu povo. Quantos de nós, Senhor, carregamos causas, aflições, turbações espirituais, turbações materiais, desencontros, Senhor, na família, desencontros amorosos, desencontros na vida profissional, tanta, Senhor eterno, palavra maldita, tanta palavra mal colocada, tanta conversa, Senhor eterno, que não é agradável aos teus olhos, Senhor, e nós estamos em aflição, nós estamos na tua presença, Senhor, precisando da tua misericórdia.
Quantos de nós, Senhor, estamos carregando, estamos chorando, estamos clamando por nós mesmos ou por alguém que nós amamos, que está em leito de enfermidade? Senhor, tem misericórdia do teu povo, pelo amor do teu nome. Venha ao nosso encontro, Senhor. Toma para ti as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições. E permita que o teu povo possa gozar de liberdade e da tua libertação também, Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós em comunhão queremos te apresentar, Senhor, os leprosários, os hospitais que tratam de crianças, de pessoas de mais idade com câncer. Nós queremos te apresentar, Senhor, o serviço público de saúde do nosso país. Nós queremos te apresentar a força pública de segurança, os governadores, o presidente da República, prefeitos, poder legislativo, Senhor, aonde tem o poder emanado do povo, que possa haver a tua guia também no meio do povo, Senhor, que possa haver a tua guia na manutenção da ordem, Senhor eterno, na gestão pública do nosso país também. Ó Deus de piedade, tem misericórdia de nós e permita, Senhor, que alcancemos fé por essa oração, para termos, Senhor eterno, confiança, para termos condição de profetizar, Senhor, que onde esta oração estiver sendo ouvida, onde essa oração estiver encontrar comunhão, que os teus anjos possam, Senhor eterno, o teu Santo Espírito possa, Senhor eterno, entrar nas casas, entrar nos corações, entrar nas mentes, Senhor, e levar liberdade, levar saúde no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de piedade santo, nós não somos nada, Senhor, nós somos os menores na tua casa, mas tem misericórdia do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Esteja conosco na condução deste culto, esteja conosco, Senhor eterno, que estamos recebendo este culto também. Permita que nada venha turbar a nossa mente neste momento e que possamos receber a comunhão deste culto, Senhor, para podermos continuar a nossa jornada na terra. Ó Deus de piedade, queira ser conosco em tudo e maiormente nós te pedimos, manda do céu um passo da tua palavra. É o que te pedimos, na certeza de alcançar, por Jesus Cristo, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 287. Esta gloriosa
Glória ao Senhor. Irmãos, neste momento do culto, nós iremos aguardar que o Senhor nos envie a sua palavra. A comunhão na produção do culto está uma bênção. A comunhão na tua casa, espero que esteja também uma glória. Mas, irmãos, vamos buscar um pouco mais de comunhão. Vamos esquecer os nossos problemas neste momento. Vamos esquecer os conflitos do teu dia a dia, para que possamos receber o que o Senhor falará conosco. Os cultos acontecem todos os dias. Você pode ser que esteja nos acompanhando, participando conosco todos os dias. Pode ser que você esteja pela primeira vez assistindo esse culto. Ainda que as aflições venham, mas se nós mantivermos a comunhão com Deus, nada nos para, irmãos. Os teus projetos não serão interrompidos. Então busque comunhão com o Senhor. Neste momento em que nós não estamos aqui por capricho, nós não estamos aqui porque nós queremos. Os irmãos não sabem a luta que é também para quem produz o culto. Nós temos aflições, nós temos causas nas mãos do Senhor, e nós estamos aqui porque o Senhor requer isto de nós. Então, irmãos, é difícil para todos o dia a dia, mas se nós conseguirmos elevar a nossa mente ao trono da glória de Deus, eu tenho certeza que o Deus que fez os céus e a terra é poderoso para tomar caminho novo na sua, na minha, nas nossas vidas. Então, comunhão, igreja, comunhão. Vamos ler as Escrituras, vamos ouvir o que o Senhor requer de nós. Por essa parte, por esses conselhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Atos dos Apóstolos, vamos ler no capítulo 5. Atos capítulo 5, leremos do verso 1 ao 16º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Mas um certo varão chamado Ananias, como com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando em um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me,
vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os com grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, um pouco longa, não é costume que se leia tantos versos, porque quando nós estamos na produção do culto, nós estamos com a nossa atenção. Mas a Irmandade, quando está em casa, é fato que uma leitura prolongada afasta a comunhão. Espero que todos estejam em comunhão para receber esta palavra. Se lemos, foi o Senhor que recomendou. Pela leitura dessa palavra, já sentimos que este culto é um culto diferente. Já sentimos que a comunhão, ela vem repousando sobre a casa de cada irmão, de cada irmã que recebe este culto, esta palavra. Não por quem atende, irmãos, não por quem produz, porque nós somos carecedores das misericórdias do Senhor, da mesma sorte que os irmãos. Nós estamos juntos, batalhando pela salvação das nossas almas, não é verdade? Entretanto, a palavra do Senhor hoje, ela vem não com peso, mas ela vem repousando sobre nós, nos despertando a respeito do compromisso que nós firmamos com o nosso Deus. Irmãos, é melhor não votar do que votar e não cumprir. O Senhor conhece o intento dos corações. O Senhor sonda os corações, as mentes. Olha, irmãos, o Senhor conhece o intento dos nossos corações. O Senhor sabe o que nós desejamos de bom. O Senhor sabe o que nós desejamos de mal. Em que pese a misericórdia dele se renove a cada manhã nas nossas vidas, mas nem tudo nos convém. Há momentos em nossas vidas, amados, que nós não podemos deixar a nossa mente nos levar por caminhos do engano. Há momentos em nossa vida que não podemos deixar a nossa mente nos levar por caminhos do engodo. Uma coisa é você, numa brincadeira com um filho, numa brincadeira com uma filha de uma criança, você faz uma brincadeira aonde a criança se surpreende com alguma coisa que você faz ali, que você está ensinando, mas com o nosso Deus, não. O Senhor manda essa palavra hoje, nos relembra o que este casal fez, que pereceram porque tinham um projeto
de engano ao Deus que fez os céus e a terra. Eles viram os comportamentos que tinham no meio daqueles convertidos junto aos apóstolos e tiveram um plano para que eles fossem exaltados, para que eles fizessem alguma oferta que levassem a honra, mas que pudessem auferir algum lucro com isso. Pode ser com dinheiro, pode ser com honra, pode ser com reverência, pode ser com frequência à igreja, pode ser no seu dia a dia com a sua esposa, pode ser no dia a dia com o seu esposo, com os teus filhos. Irmãos, o Senhor não compactua com o engano. O Senhor não compactua com o engodo. Deus não tem parte com, irmãos, com a mentira. Aonde estiver os planos de engodo e de mentira, por esta palavra, estes planos serão descobertos, irmãos. Porque nós estamos hoje diante do povo, amanhã nós estamos no banco, somos servos. E a palavra que o Senhor nos manda serve para quem prega, serve para quem está na residência. E a palavra do Senhor hoje é: o Senhor não deixa o erro e a mentira encoberto. O Senhor sonda os corações e justifica os pequeninos na terra, que têm bom intento no coração. A palavra não é pesada. Essa é uma palavra de libertação. Quantos dos pequeninos do Senhor, por esses dias, estão orando, estão clamando e falando: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, se tem alguma coisa encoberta, esclareça no amor do teu santo nome. As aflições que sobrevêm na tua vida, meus irmãos, hoje a palavra não é de repreensão, a palavra é hoje de libertação. É palavra de liberdade, de paz, porque o Senhor não está falando que vai punir, o Senhor está falando que vai libertar de toda mentira. O Senhor vai libertar o povo, para que possamos juntos, irmãos, no último dia, podermos entrar no trono da glória de Deus, tendo olhado para trás e falar: combatemos o bom combate, guardamos a fé, e agora só nos aguarda o direito da vida eterna. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Então o exemplo de Ananias e de Safira, sua esposa, é um exemplo de alguém que de alguma maneira está tentando fazer algum acordo escuso, algum intento que ainda não está claro, seja na tua vida profissional, seja no ambiente que você frequenta, seja no meio da tua família. Repousa em paz, ainda que teu coração não esteja em comunhão com muita coisa, mas você pode repousar em paz, porque na tua vida é só aquilo que for a providência de Deus. A providência do homem, se armaram alguma cilada para que você caia, se você foi chamado para entrar em alguma situação de engano, o Senhor hoje quebra as correntes do maligno no nome do Senhor Jesus. O que tem que ser na tua vida? Paz, bênção, prosperidade, união e salvação da tua alma. O que passar disso é procedência maligna e já está repreendido no nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa que você está fazendo, meu irmão, minha irmã,
na tua vida que não está te gerando comunhão, e se por algum motivo começar a andar para trás, saiba que o Senhor está te livrando de alguma cilada também. Porque quando nós estamos, amados, guiados pelo Espírito Santo, quando nós temos a nossa mente voltada a agradar a Deus em espírito e em verdade, quando o Senhor sonda os corações e encontra um povo digno, um povo honesto, ainda que simples, ainda que você não tenha onde colocar a tua cabeça para dormir, ainda que você não tenha um teto para chamar de seu, mas quando Deus olha para você e encontra um coração honesto e sincero, acontecerá na tua vida, acontecerá nas nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor prosperará os nossos caminhos. Aqui nós temos o exemplo de alguém que partiu pelo caminho do engano e foi repreendido porque o Espírito Santo estava no meio dos apóstolos. O Espírito Santo havia, por aqueles dias, sido derramado sobre eles. Então, pela presença do Espírito Santo sobre eles, de maneira muito forte, início da era cristã, início da manifestação do Espírito Santo no meio de nós, pobres mortais, pecadores, mas que estamos legitimados pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor tem nos guardado e tem nos confiado a esperança da vida eterna e tem todos os dias colocado em nós depositado sobre nós as misericórdias dele, limpando as nossas vestes. Então, irmãos, aqueles nossos irmãos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, identificaram na hora que havia procedência maligna, havia engano naquele casal. E o Senhor fez o que fez e fará o que fará na tua vida para preservar a tua fé e o teu testemunho. Porém, sobre quem tem o Espírito Santo, o Senhor, irmãos, como fez com Pedro, como fez com os apóstolos, que as pessoas doentes, as pessoas tomadas por espíritos malignos, as pessoas acamadas eram colocadas no caminho deles. Irmão, glória ao nome santo do Senhor. Não era eles que procuravam o caminho para curar os enfermos. Os enfermos aí vinham no caminho que eles haveriam de passar. Pelo Espírito Santo que há na tua cabeça, que há no teu coração, pela manifestação que há na tua família, os enfermos passarão pelo teu caminho e serão curados, no nome do Senhor Jesus. Sobre você tem a estrela de Davi, sobre você brilha o sol da justiça que é Cristo Jesus. Amados, não temais o que há de acontecer na tua vida, porque na bênção, na prosperidade preparada para ti, o Senhor se manifestará com grande poder. E os enfermos, os endemoniados, e como está escrito no verso 16, que concorria muita gente a Jerusalém, que conduziam enfermos e atormentados espíritos imundos para estar no caminho que passavam os apóstolos. E até a sombra de Pedro curava. Você crê no que está sendo pregado aqui nesse culto? Ou estaríamos nós todos perdendo o nosso tempo? Você crê no que está escrito nas Sagradas Escrituras? Você crê que há homens e mulheres que quando eles chegam em algum ambiente, a tristeza tem que ir embora? Você crê que há homens preparados por Deus, que quando eles chegam em um lugar, a depressão tem que ir embora? Você crê que tem irmãos que quando eles entram nos hospitais, somente com a presença física deles não aconteceria nada, mas o espírito que há neles, eles vão passando e vão olhando e os enfermos serão todos curados? Isto não é poder humano, isso é o poder de Deus,
esse é o poder de Jesus Cristo, esse é o poder do Espírito Santo sobre os pequeninos dele na terra. Esta é uma palavra de libertação, esta não é uma palavra de maldição. Receba o poder desta palavra, que tenhamos todos a nossa mente honesta, confiando somente em Deus, não querendo fazer acordo com Pedro, com Antônio, com João, querendo enganar o nosso Deus. O Senhor tomará partido no projeto de engano que houver sobre a tua vida, mas a tua história é uma história que ficará marcada como uma história de paz, de consagração. Irmãos, a sombra de Pedro curava, e o teu testemunho, a tua honestidade, a tua devoção a Deus, o Senhor tem se agradado. Por onde você passar, haverá prodígios e maravilhas. Qualquer coisa que não estiver neste sentido acontecendo, será repreendido pelo Senhor no nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Receba ela como vinda do trono da glória de Deus. Estejamos todos com a nossa mente despida dos nossos sentimentos, dos nossos interesses, e deixe que o Espírito Santo fale na tua boca. Deixe que o Espírito Santo te visite nas madrugadas. Busque comunhão com o Senhor. Quando você menos espera, começará a chegar testemunhos na tua vida que quando você passou por alguma cidade, quando você passou por alguma casa, aonde havia contenda, entrou a paz. Aonde havia enfermidade, entrou a saúde. Aonde havia turbação, entrou a justificação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a palavra, que ela possa ter total cumprimento na tua vida, na vida de nós que estamos na produção desse culto, na vida de todos aqueles que receberem ela em comunhão, independente da igreja que você esteja, independente do caminho que você ande. Se reconcilie com o Senhor e busque que o Senhor possa entrar nos teus caminhos e que você possa sentir a doce presença do Espírito Santo na tua vida e que seja participante dessa libertação que é a palavra de Deus. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Agora em comunhão, irmãos, vamos buscar a face de Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Altíssimo Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, agora em ato de agradecimento, Senhor, para te agradecer por esse culto que foi aberto em memória da santidade do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos em comunhão, pela oração que tu deste à igreja, e maiormente nós te agradecemos pelos conselhos da sua santa e bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, som dos nossos corações, som das nossas vidas, ó Pai, som das nossas famílias, aqueles que queremos bem, as nossas irmandades, seja em que igreja que estejamos, Senhor, mas que haja paz, prosperidade, Senhor, e o livre curso do Teu Espírito sobre nós. Permita que possamos, Senhor, ter em nós a luz do Teu Filho Jesus Cristo, que onde o Teu povo passar, que haja a manifestação do Teu poder e da Tua glória. E se há algum caminho, Senhor, se há alguma cilada preparada para o Teu povo, se há algum mau intento no coração dos homens, Senhor, por esta oração, por esta palavra, está repreendido, está desfeito no nome do Senhor Jesus. Nós não pedimos morte, Senhor, mas nós pedimos a Tua proteção sobre nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar em agradecimento este culto, irmãos, o hino 254.
Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a Deus, dei uma engasgada aqui, os irmãos perdoam, que a voz não está muito boa hoje. Mas que possamos todos, amados, por este culto, receber a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor, e que a comunhão deste culto e o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nós para sempre. Amém.